Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre esse segmento de vídeos que eu faço, que é de perguntas e respostas. Perguntas que são colocadas aqui no canal, eu verifico a possibilidade dela ser uma pergunta que tem um interesse mais amplo e acabo respondendo. Vou falar sobre imposto de renda, sobre margens e o que seria o meu objetivo com a AES Brasil, sem que, naturalmente, isso seja de caráter de recomendação. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2024, hoje é, portanto, a segunda de carnaval. Eu vou começar aqui por baixo com essa questão aqui do Gismael. E o que ele coloca aqui é o seguinte, é sobre uma observação que eu coloquei quando eu fiz o vídeo da AES Brasil, que é do Décio Bazin. E aqui daí ele coloca o seguinte, eu não acredito que o velho Barsi iria comprar mais de 5% da empresa sem saber o interesse de compra e de permanência no país por parte da empresa, que é o que está sendo circulado aí na mídia especializada, da possibilidade da AES, que é uma das controladoras, possui duas empresas que são parte do controle da AES Brasil. Então a AES, que é a AES Corporation, que é americana, estaria por sair do país e fazer o desinvestimento. Então, o que eu vejo aqui? Aliás, o próprio senhor Bassi, ele fala, né? Se o controlador estiver vendendo, você vende junto, né? Ele diz isso. Mas não é isso que está acontecendo no momento, né? Na verdade, o que está acontecendo é a ideia de contratação de bancos para que tentem viabilizar essa operação. Ou seja, não tem absolutamente nada. A empresa ela caiu de preço, então, nesses últimos dias por conta dessas notícias, mas as ações da AES Brasil sempre foram muito resilientes, assim, em qualquer circunstância, elas sempre nunca descambaram para baixo e também nunca evoluíram de maneira forte para cima, diante de várias notícias que aconteceram, principalmente desde 2021. Aí o Ismael está dizendo o seguinte, que a ideia dele é aproveitar essas quedas e aumentar a posição dele, aproveitar a queda para comprar mais. A minha visão vai ser o seguinte, eu acredito que essa é uma notícia, né, que acaba precificando ali na frente a empresa, mas vamos ver como é que vai ser o resultado agora que vai sair em fevereiro. Conforme for e pela resiliência da ação, isso aí acaba indo para um patamar até mais alto no preço da ação e dentro do que a companhia apresentou em termos de proventos, principalmente nos 2 últimos anos, e conforme ela for se manifestar agora, eu até pretendo desfazer a minha posição, mas, claro, evidentemente, analisando o contexto e o cenário como um todo, eu trago aqui no canal então para mostrar os passos, porque faz parte da nossa carteira aberta. É o que eu tenho visto no momento em relação a esse Brasil. Não acho que seja para uma venda desesperada, como acabou acontecendo, não vi nenhum motivo para isso, mas também, se a companhia ela continua a andar nesse passo de não ser uma pagadora de proventos, para mim também deixa de interessar, além do que companhias que são muito focadas no ESG acabam saindo do meu horizonte, porque eu acho que se gasta muita energia em algo que dá pouco retorno. Subindo agora aqui para o Fábio Nascimento, ele coloca da seguinte forma, você tem alguma informação sobre a Renova Energia? Ele coloca isso porque ele está comprando e o site da companhia ele está com informações desatualizadas. Eu entrei lá e realmente, se você entrar agora, você vai ver que o site está com informações desatualizadas. Mas a gente pode dar uma olhada geral no que é a Renova Energia. E se você acompanha o canal, você sabe, né, que uma das primeiras coisas que eu faço é saber, quando vou comprar ações de uma empresa, é saber o que a empresa faz. Então eu entro no site, avalio o que ela faz. No caso, a Renova, ela faz parte de uma empresa de geração de energia. E ela trabalha com geração eólica, que me parece o mais forte dela, eu não me aprofundei muito, pequenas centrais hidrelétricas e energia solar, sendo o forte então dela na energia eólica. Dá uma olhada aqui, ó. Vou começar aqui pelo preço dessa ação
de R$ 1,30. Veja que ela teve muita desvalorização aqui nos últimos 12 meses, um pouco acima de 35%, e não pagou proventos. Então, isso aqui já é um indicativo de que a empresa ela não me interessa. Eu já olharia primeiramente para esse aspecto. Além disso, a gente pode descer aqui e olhar o que aconteceu com a empresa, né, nos últimos tempos. Dá para ver algumas coisas interessantes aqui dentro deste quadro. Dá uma olhada aqui no PL, que é o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação. Você olha que isso aqui está abaixo de 1, né? Quando está esses valores muito baixos, 1, 2, é um indicativo de que a ação se desvalorizou muito e que talvez isso aí tenha por reflexo resultados que não foram bons no passado. O outro que me chama a atenção aqui é o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, que está em linha. Quando está abaixo, assim, abaixo de 1, é um indicativo de que essa é uma ação que o risco de se investir nela em função do patrimônio líquido, porque o PVPA é o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, ou seja, está abaixo de 1, o preço da ação ele é menor do que o patrimônio, né, por ação de toda a companhia. Então aqui tem um indicativo positivo. No entanto, para corroborar com esse 0,53, está aqui, ó, o crescimento médio da empresa nos últimos 5 anos, que foi negativo, aqui de menos 22,41%. Ou seja, ele veio sendo... A empresa teve prejuízos, né? É o indicativo que vai nos aparecer mais tarde. Então isso aí já é mostrando alguns sinais de que talvez essa companhia tenha alguma questão aí que a gente precisa aprofundar. A gente viu que não houve pagamento de proventos e é uma empresa que ela foi fundada em 2021 e veja que me parece que ela deve ter entrado na bolsa aqui em 2025 e ela pagou um valor considerável aqui, ó, por ação. Ela pagou R$ 27. Depois, veja aqui, ó, desde 2008 que não tem nenhum registro de nada, de pagamento de proventos, de nada da Renova, né? E acredito que seja essa empresa aí, né, Renova Energia. Se eu estiver equivocado, né, por favor, depois aí faça uma menção, mas dentro da Renova Energia, tá lá o Renova, né? Me parece que nós estamos tratando dessa empresa aí. A gente vai descendo assim, claro, estou fazendo só uma passada de olhos, mas veja, nunca teve bonificação, desdobramentos, teve um grupamento aqui na verdade, que aconteceu lá em 2018 de 10 mil para uma ação. Por isso que aqueles R$ 27 lá, eles então, se voltar ao tempo passado, ela deve ter pago ali em torno de 27 centavos. Então são informações assim que a gente está vendo, né, que não dá para tomar aquele patamar de pagamento de proventos trazido a tempo presente porque houve esse agrupamento. E outra coisa aqui que chamou a atenção é exatamente na parte dos resultados. Lembra que eu falei daquele resultado negativo com possibilidade de prejuízo no passado, né? Então a gente olha para esta parte aqui, ó, do lucro líquido da companhia. Ela teve prejuízo aqui em 2018, depois teve em 2019 e agora ela parece estar entrando num novo patamar. Aqui já teve um lucro de 22 milhões, 777 milhões assim, em 2022 e nos últimos 12 meses 615. Será que essa é a tendência da empresa? Ela só no primeiro momento ela já não me passou muita confiança para a intenção da carteira do canal. Talvez com uma oportunidade, dependendo do projeto. Mas tirando isso que eu estou vendo aqui, eu não sei muito mais sobre a empresa e como a nossa carteira, a nossa linha é bastante conservadora, eu não iria na direção de colocá-la na carteira. Mas fica a seu critério. A próxima questão foi colocada aqui pelo William Peron e quando eu fiz a avaliação do resultado do ano de 2023 do Banrisul, eu fiz algumas considerações que eu coloco na minha projeção. Daí ele coloca assim, ó, na visão dele, né, me parece que eu teria deixado
de considerar alguns aspectos que ele leva em consideração aqui como muito importantes, sendo o principal deles a margem, que tende a crescer de 25% a 30%. E por conta disso, ele entende que isso impactaria no aumento do lucro. Ele está se referindo a esse fato relevante que colocou o guidance de 2024 aqui na margem financeira, onde o Banrisul entende aqui, que a margem financeira ficaria, né, entre 25% e 30%. Aí é importante a gente entender o que significa margem financeira, até para que a gente possa fazer a interpretação de fato sobre essa questão. Aqui eu tenho esse artigo aí, eu vou direto lá na página 4, é um artigo sobre empresas, né, do segmento financeiro, e aqui ele discute o que é o resultado intermediário da intermediação financeira, aliás, ou margem financeira. Então veja que ele está se referindo a o conjunto das receitas financeiras, está ali o maisinho, menos as despesas financeiras. Isso aqui vai ser a margem financeira, certo? E nós trabalhamos com o resultado da intermediação financeira para justamente fazer os cálculos que a gente utiliza aqui no canal. E evidentemente, né, eu uso o IFRS, todo mundo sabe aqui no canal, de forma que, se nós considerarmos os anos de 2022 e 2023, essa evolução da intermediação, receita da intermediação financeira, que passou de 2,9 para 14,8, ela cresceu, eu já fiz o cálculo e deixei aqui, 15,04%, certo? Tá, mas isso é uma parte. A outra parte que eu quero mostrar para você é o seguinte, veja aqui o ano de 2020, onde a receita da intermediação financeira, ela cai aqui, de 2020 para 2021. Ela sai aqui, de 8,2 bi para 7,4. E veja o que aconteceu com o lucro. Ele, embora a receita da intermediação financeira ela tenha diminuído, o lucro cresce, vai para 1,08 bi. Por outro lado, se nós olharmos para o que aconteceu de 2021 para 2022, quase dobra a receita da intermediação financeira, e olha o que acontece com o lucro. Ele tem uma queda aqui de 1,08 bi para 842. E outro aspecto importante, né, é esse cálculo aqui, da evolução da margem financeira de 2022 para 2023, que saiu ali de 12,9 bi para 14,8, cresceu 15,04%. No entanto, você pode notar aqui, que o guidance para 2023 ele colocava a margem financeira entre 19 e 23, então ele já ficou bem abaixo dessa exposição. Isso, claro, eu estou olhando o IFRS. Se você for olhar para as demonstrações financeiras, isso aqui do ano de 2023, tomando como base as demonstrações contábeis como elas são, de forma mais comum aceitas no Brasil, a gente vai olhar aí, que não é o IFRS, né? Então a gente acho que está lá na página 5, se eu não me engano. Veja que a margem financeira aqui no caso, ela teria fechado em 17, um pouquinho melhor, tá? Mas o IFRS, que é o que a gente utiliza, ficou bastante distante. Isso porque ali na margem, evidentemente ela não vai computar os percalços que vão acontecer ao longo do ano. Por exemplo, no ano de 2023, houve que ser executada uma série de provisões com ações trabalhistas, e isso aí, claro, acabou impactando, se não na margem, que não é o que a gente está se referindo, mas principalmente no lucro. Por isso que acaba dando essas diferenças. Então eu não considero a margem financeira, acho que ela é relevante dentro de um contexto, mas para mim o mais importante é como isso evolui perante os principais indicadores da nossa economia, os macros, né? Como por exemplo a taxa de juros, a taxa de inflação ou até a taxa de juros real que eu tenho utilizado ultimamente. Com isso, me dá uma ideia mais conservadora de como pode chegar no final do ano uma companhia. E eu não vou ter frustrações se ela não atingir os objetivos que ela coloca no guidance. Por isso que eu coloco dessa forma, mas, né, eu acho que
cada um está livre para considerar esses outros indicadores, como por exemplo a margem, mas a gente viu que o lucro nem sempre acompanha aquilo que ocorre com a margem financeira. E aqui, para finalizar, um assunto que eu não gosto muito de falar sobre ele, mas veio do Tércio aqui, né? Foi um vídeo que eu fiz sobre a Taesa, onde eu acabei fazendo uma espécie de uma arbitragem ali. E aí, claro, eu limitei os valores, porque depois de ultrapassar 20 mil na compra e venda de ações, existia a incidência de imposto de renda. Mas a pergunta dele é a seguinte, ó, sobre a isenção de vendas de ativos. Ela é até 20 mil para cada ativo, ou é o somatório de vendas independente do ativo? Há uns anos atrás eu cheguei a preparar uma apresentação só sobre imposto de renda, mas o assunto ele tem muitos detalhes e eu sempre tive o receio de acabar omitindo algum detalhe ou esquecendo de algum detalhe, e dessa forma as pessoas acabarem tomando decisões erradas e se empenharem de forma negativa no seu imposto de renda. Então eu preferi não tocar muito nesse assunto. Mas veja, nós temos o sujeito que faz swing trade, ele compra, espera um prazo de dias, depois faz vendas, ou aquele que é o position, né, que é o sujeito que sustenta uma posição. Essa posição ela é no longo prazo, né, com poucas vendas tanto no longo prazo quanto dentro do próprio ano. Neste caso, tanto o swing trade quanto o position, eles têm as mesmas regras, tá? Então veja, quando a operação de compra e venda se der em dias diferentes, ou seja, não é o day trade, há faixa de isenção nesse caso. Se o volume de vendas for menor que 20 mil, então menor que 20 mil no mês, então nesse caso há isenção do pagamento de imposto de renda. Então, respondendo, como é o volume de vendas, não é a venda de um ativo, é o somatório de todos. O total de vendas de ativos dentro daquele mês, quando for inferior a 20 mil reais, então existe a isenção do imposto de renda. E aqui é muito importante, ó, esse valor ele não se refere à diferença entre compra e venda mensal. Por exemplo, se eu pegar 40 mil, tá? 40 mil na compra, certo? E na venda, eu fizer a venda por 60 mil ou 59 mil, a diferença entre os dois vai ser de 19 mil. Não é essa a diferença, é o total. Então, se eu fiz a venda no mês de 59 mil, é esse valor que vai ser considerado para fins de tributação. E aí sim, a partir aqui de 20 mil, vai ter a incidência de imposto de renda de 15% sobre o lucro. Aí, nesse caso, sim, o imposto de renda é sobre a diferença. Portanto, né, dentro do mês, de 20 mil, deixa eu pegar um marcador melhor, de 20 mil para cima, o que vai acontecer é que você tem que pagar esta alíquota de 15% sobre os lucros depois de aplicado o desconto de imposto de renda retido na fonte, que é calculado, então, neste caso, sobre o total que for vendido. E, enquanto que os 15% eles vão incidir somente sobre o lucro. E aqui eu tenho um exemplo. Esses valores aqui são fictícios, tá? Só para fins de exemplo. Então, supondo, né, que eu tenha feito aqui uma venda de 25 mil e que o lucro do negócio foi de 2.775. Ou seja, eu comprei lá por... o valor que eu comprei foi de 22.225. Então, o que vai acontecer? Eu vou aplicar aqui a corretagem, as taxas de registro, mais taxa da Bolsa de Valores e outras, como, por exemplo, a zeragem. O que vai acontecer é que o meu lucro, que era de 2.775, vai passar aqui ao lucro bruto de 2.587. Então, o que vai acontecer agora para fins de imposto de renda? Eu tenho que fazer esse imposto de renda retido na fonte, 0,05, que vai acontecer sobre os 25, então aqui da venda, ou seja, R$ 1,25 vai ficar lá, e mais o DARF de 15% sobre este lucro líquido aqui. Então vou ter que pagar mais R$ 388,05.
menos esse 1,25, lá no final das contas o valor total que eu vou pagar vai ser de R$ 386,80. Se no total lá da operação houver prejuízo, bom, aí não tem que pagar nada, né? Fica assim. Sendo que esse prejuízo ele não tem aqui uma data de validade. Se, por exemplo, você teve prejuízo no ano anterior, é possível fazer o desconto dos lucros no período atual. Eu estava falando da AES Brasil, se eu vendesse hoje, eu teria prejuízo na venda. Então, olha só que interessante que é isso aqui. Com esse prejuízo, eu simplesmente não preciso pagar imposto de renda e vou fazer uma venda que é bem superior aos R$20 mil, que é limitado. Aqui por conta da questão do imposto de renda. Portanto, aqui no caso da pergunta, né, sobre esses 20 mil aqui, até esses 20 mil, né, isenção, nesses aqui, pagamento do imposto de renda. Na verdade, aquele que acontecer primeiro, supondo que o A aconteceu primeiro. E assim temos aí as perguntas e respostas respondidas. Espero ter atendido na plenitude. Se ficou alguma dúvida, coloca aí embaixo para mim, para que eu possa rever o assunto e trazer novas respostas. Dito isso, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando para você um bom carnaval, que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.